Já estamos ao vivo? Está ao vivo. Olá, pessoal, muito boa noite. Adriana Silveira aqui no canal do Augusto, junto com essa deusa linda aí, Márcia Tessili, querida. Gratidão por mais uma vez me honrar aqui, estar com vocês aí, estar com você aqui, para a gente falar de um tema tão importante, tão lindo, né, Márcia? A gente percebe que as pessoas estão tão sem esperança, tão sem, né, sem amor, né? E foi isso que nos motivou, né? A partir da nossa live que a gente teve a semana passada, que a gente percebeu, e eu tenho falado bastante de relacionamento, nessas últimas semanas tenho me inspirado a falar sobre isso, e nós até criamos uma vivência aí, semana que vem nós vamos dar, né, Márcia? Para estar ajudando as pessoas, gente, a cocriar essa alma gêmea, não é verdade? Então, eu quero começar falando aqui com a Márcia, e quem tiver perguntas, eu não consigo ter acesso, tá, Márcia? Daí tu vai me passando as perguntas, tá? Eu tô com então, assim, aqui, a primeira coisa... Boa noite, pessoal. A primeira coisa que eu quero, assim, trazer para vocês, gente, que é o ponto-chave para a gente cocriar e magnetizar alguém para nós, uma alma ressonante, tanto para negócios, tanto para o dia a dia, né? Para ti ser o teu companheiro de jornada, né? A coisa mais importante, gente, começa por uma decisão. Tá? Cocriar a alma gêmea é uma decisão. Porque o que acontece? Eu escuto o tempo todo no consultório, mas eu quero muito ter um companheiro. Aí a fala seguinte, mas eu adoro ser sozinha. Então, tu quer mesmo um companheiro? Não quero perder liberdade. Não quero perder a liberdade, né? Exatamente, minha amiga. Então, o que vem muito forte? Isso é uma fala recorrente. Ao mesmo tempo que a pessoa quer, mas ela não quer abrir mão de nada. Ela está vivendo aquela vidinha dela, né, que é boa, porque é bom ter um companheiro, gente, mas é muito bom você chegar em casa e poder se jogar no sofá, ver uma série e não ter responsabilidade com nada, na verdade. Se você quer fazer comida, você faz. Se você não quer, quando você tem um companheiro, você tem que, né, tem as atividades ali que precisam ser compartilhadas. E é isso que as pessoas muitas vezes, né, que estão há muito tempo sozinhos, não conseguem abrir mão. E aí dizem que querem uma alma ressonante, uma alma gêmea, mas não está em permissão, que é a segunda coisa. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, quando eu realmente tenho o desejo de cocriar uma alma gêmea, é tomar uma decisão. Eu quero ter um companheiro e sustentar isso. Tá? E aí o que acontece? O segundo passo é estar em permissão. E como eu faço isso? Né? É me abrir ao novo, é me abrir, é olhar para os lados, na verdade, olhar, porque às vezes tem as pessoas que estão te olhando e você está tão fechadinha. Eu sempre digo, você está ali dentro da ostrinha, né? Uma pérola está ali dentro da ostrinha, está fechadinha, está até olhando, dá uma olhadinha pelas flechinhas, mas não olha para o teu externo, gente. Às vezes as pessoas estão te olhando, tanto homem quanto mulher, tá? Eu percebo isso. E aí, simplesmente se fecha, não olha para os lados. Então, quando a pessoa começa a ficar mais atenta, eu tenho uma cliente minha que é muito legal, né? Hoje ela vai para academia toda gostosona, ela diz, tem um monte de homem me olhando. Mas há um ano atrás a avó dela, tipo assim, hoje ela está aberta, mas demorou para se abrir, demorou, assim como várias pessoas. Tá? Inclusive já conseguiu, mas hoje ela tá aberta e ela se sente o máximo. E aí essa vem a terceira coisa, gente. Como você está se vendo? Porque a nossa alma gêmea é um espelho, né, Márcia? É um espelho. Como que você se vê? Você quer encontrar o quê? Né? O que você, quando você se olha no espelho, o que você vê? Aí você vai dizer, Adriana, mas eu vejo uma mulher muito mal-humorada. Então, gente, hashtag fica a dica, o que você vai encontrar. Um homem mal-humorado. Porque você é espelho, você vai cocriar o que você é. Se você é alegre, se você é feliz, se você tem uma vida incrível, você se preocupa com você, você se cuida, você se ama, o que você vai magnetizar? O mais do mesmo.
entende? Claro que existem situações, gente, que é importante. Nós estamos dando aqui, né, Márcia? A gente vai dar um geral, né? Um geralzão, que é o que eu tenho mais recorrente. Daqui a pouco a Márcia também vai falar um pouquinho, né, do que ela tem recorrente, assim, né? As queixas recorrentes, né? Mas as minhas queixas das pessoas que eu atendo é essa. Não consegue cocriar uma, porque não estão em estado de permissão, não se amam e não tomaram a decisão. Então, isso é uma tríade muito importante, que é importante. E o que eu e a Márcia vamos ajudar vocês aí lá no nosso curso? A gente vai ajudar vocês a desbloquear isso, ter entendimento, aprofundar um pouquinho mais isso que a gente está falando aqui, né, Márcia? Então, é importante a gente entender que nós estamos em processo, gente. Aí vai dizer assim, ai, Adriana, mas eu estou um tempão sozinha, mas eu me cuido, eu me acho linda, maravilhosa, como que eu não encontrei alguém ainda? Calma. Aí tem que analisar. Será que você não fez um acordo espiritual de ficar sozinha nessa vida? Teve uma cliente minha, gente, que eu vi num registro dela que ela tinha feito um acordo de celibato. Celibato, tu imagina isso? Ela foi freira em outra encarnação e nessa ela tinha vindo com essa mesma. E ela não é uma freira, ela é uma mulher que tem uma vida normal, só que passou uma vida toda em celibato. Vocês veem que doido isso? Quando ela entendeu isso e desfez esse acordo, começou a fluir na vida. Então, olha que doido isso, olha que doido. A gente não imagina que existem coisas, por isso que é importante a gente fazer, né? Ter alguém para te ajudar, porque às vezes sozinha você não dá conta, não, né? Então, fala um pouquinho, Márcia, acho que eu já falei demais. Eu vou dar uma boa noite aqui para o pessoal e dizer que está aberto o chat aqui para perguntas, né? Quem quiser fazer perguntas. Tá? Entrou aqui o Leandro, a Dilene, a Denise, a Flávia, a Maria Lúcia, a Carla Oliveira, o Paulo Ricardo está fazendo uma pergunta, dizendo assim, boa noite, gratidão pelo conhecimento, sempre. Poderiam falar sobre chamas gêmeas? Daí agora a gente já responde, né? Tem a Wanda, também, a Sandrinha, tá dizendo para ver sempre positivo, gratidão. A Priscila disse que não consegue se amar e que ela sempre atrai pessoas que maltratam ela. Eu vou falar um pouquinho sobre as chamas gêmeas e também falar sobre o complemento de alma, porque eu acho que isso é importante quando a gente fala de almas gêmeas, né, Adriana? Porque nem sempre a nossa alma gêmea é o nosso par sexual. E as pessoas não entendem isso, né? Nem sempre aquela pessoa que é o nosso complemento é a pessoa com quem a gente casa. E as pessoas se culpam muito por causa disso. E a grande verdade é que a espiritualidade não tem sexo. Né? O sexo é uma coisa do zodíaco, ela não é uma coisa do plano espiritual. Não que lá não se faça reprodução de seres, e não é de outro jeito só. Aqui na Terra, o jeito é esse, mas no plano espiritual é diferente. E quando a gente fala em almas gêmeas, a gente conecta direto a questão sexual nela, né? E claro que a gente quer criar um relacionamento afetivo, amoroso com as pessoas, mas às vezes a nossa alma gêmea pode ser um irmão, pode ser um amigo, pode ser um parceiro, né? Não necessariamente parceiro a pessoa de negócios, a gente casa. Um parceiro de negócios pode ser a alma gêmea, sim, com certeza. E a gente pode ter mais de um também, não precisa necessariamente ser uma, porque nós somos parte de 144, tem pesquisas, né? Tem pesquisas que uma pessoa pode ter até 33 almas gêmeas numa existência. Sim. Imagina. Sim. É muita alma gêmea. Respondendo a questão das chamas gêmeas, né, que foi feita, elas são parte de 144 divisões de alma, que são parte de 144 divisões de mônada, de espírito. Então, nós somos um fragmento de um espírito. Nós somos fragmento de uma consciência. E esses fragmentos dessa consciência, qualquer um desse fragmento pode ser o nosso complemento divino. Né? Então, a possibilidade de 144, no mínimo, né, fragmentos que podem ser complementos nossos. E desses 144, talvez 30 estejam encarnados, né, Adri? Porque... Sim. Porque a gente não
E é todo mundo aqui, né? E é importante dizer que existe uma diferença, tá? Entre a chama gêmea e a alma gêmea, tá? Existe uma diferença. A chama gêmea, que nem você estava falando, desses fragmentos, ele desce junto, tá? Eles descem junto, eles são uma existência só, e dessa existência só ele se divide para vir para a Terra. Isso é a chama gêmea, que seria o par perfeito. Quando você São encontra... Francisco e Santa Clara, né? Ele é o par perfeito, é aquela pessoa que te complementa. Já a alma gêmea, ela é diferente, é que nem você falou. Pode ser um irmão, pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser um amigo. Existem aqueles amigos assim que nossa, que é uma ligação fortíssima que você não explica, não é verdade? Você tem uma ligação que você não consegue, né? E isso é uma coisa que é uma benção, quando a gente tem essas conexões, né, Márcia? Sim. Quando a gente flui, a gente percebe que isso acontece quando as pessoas fluem fazendo as coisas juntos, né? Nós não nos encontramos aí como almas gêmeas para trabalhar, né? A gente começou a fazer as coisas e fluiu, né? Eu vejo eu e o Gideon também, flui. Isso é muito característica de alma gêmea, né? De ter esse pedacinho de alma gêmea, né? A Rosângela está perguntando como identificar a chama gêmea. A chama gêmea, geralmente, assim, ó, quando a pessoa se encontra, geralmente ela é identificada pelo olhar, tá? O olhar, ele é muito magnético. Você sabe, assim, ó, é que como se você estivesse olhando para uma outra parte de você. É muito mágico, assim, tá? É muito mágico porque você começa... Eu tenho estudado muito sobre isso, sabe? Nesses últimos anos. E a chama gêmea, ela é aquela pessoa... Existem algumas falas que o outro fala para você que você começa a ter a certeza que ele é. Tipo, nossa, até hoje eu nunca me senti tão completo. A gente não tem que encontrar uma pessoa completa, só que quando essas duas almas se encontram, parece que volta uma pro ser do outro. É como se dois corações se unissem. Então, é uma experiência muito diferente, tá? A alma gêmea é uma ressonância, uma amizade, é uma conexão. Mas a chama gêmea, você sente uma completude. Você se sente completo nos 3 níveis. Entende? Que é o corpo, mente e alma. Isso. É o complemento de alma, né? Exatamente. E existe chamas gêmeas, tipo assim, que estão conectadas num âmbito espiritual só, entende? Porque as pessoas se abastecem nesses 3 níveis, né? Sim. Eu conheço uma alma gêmea comigo que é assim. Né? A gente se conectou e nunca mais separou, né? Mas é assim. Exatamente. É muito Priscila, potente, muito potente. A Priscila comentou aqui, né, que ela tem dificuldade em se amar, que ela só encontra pessoas que maltratam ela, né, que ela não se sente reconhecida, valorizada, né? Ela não consegue o amor de outras pessoas. Que ela já até sofreu agressão, né, física, moral, por não se amar, né? Então, Priscila, assim, ó, quarta-feira que vem é o dia certo para te estar com a gente, porque nós vamos trabalhar tudo isso, né? Porque nós vamos fazer muito exercício, tanto a Adriana quanto eu, para desbloquear esse não conseguir se amar. Porque quando a gente se sente rejeitada, quando a gente não se sente fazendo parte desse mundo, a gente atrai pessoas para cumprir, né, com esse sentimento. Né? Então, a gente atrai pessoas que vão aumentar o não ser amada, vão aumentar o ser rejeitada, porque a gente está vibrando nesse nível, nesse fluxo, né? Então, quarta-feira que vem, no nosso encontro, que vai ser um encontro pelo Google Meet, nós vamos fazer exercícios de Ho Oponopono, de EFT, programação neurolinguística. Desligamento energético também, porque às vezes a pessoa está ligada energeticamente no outro e não consegue. Pensa que você está ali com o seu banquinho ocupado. Sabe, esses dias eu atendi uma pessoa que tinha 3 ocupando o banquinho, estava um sentado em cima do outro, né? Tipo assim, ó, então a pessoa energeticamente não estava disponível, gente. É importante entender isso. Às vezes você está ligada a relacionamentos que passaram, inclusive a gente passaram
muito tempo, mas você não se desligou mentalmente nem energeticamente. Então, você afastou de corpo, né? Às vezes não, mas eu não falo mais com o fulano. Gente, mas a tua energia está ali, ligada ao outro. Se você não desliga essa energia, você não consegue se conectar com a sua alma gêmea, porque você precisa estar em permissão e disponível. E aí você decide. No momento que você decide, você precisa liberar, cortar essas energias. Por quê? Porque tá ali, é um fio que tá ligando você ao outro, e o outro se retroalimenta disso. Tanto que acontece quando a gente faz esse desligamento energético, o outro se desespera. Geralmente quando eu faço, assim, às vezes a pessoa tá sem falar com a outra. Aí a pessoa vem lá, eu faço o desligamento energético. Adriana, fulano me ligou, que é desesperado, quer voltar. Não, mas ele não queria voltar. Não, mas agora ele quer. Por quê? Se retroalimentava da energia. Aí passou, acabou a energia, a pessoa sente falta, começa a sentir falta do outro, porque ele estava se retroalimentando. Tem aqui um comentário também da Sandrinha, né? Que está dando boa noite, que ela está voltando para o plantão, diz que nos ama muito, nos manda beijo. Querida, beijo, Sandrinha, te amo. A Rosângela disse, também pode o coração vibrar, o chakra cardíaco. Eu acredito, Rosângela, que tudo parte do chakra cardíaco, porque nós somos frequência, nós somos energia. E o gerador de energia do nosso corpo é justamente o chakra cardíaco. Então, quando a gente cria uma frequência para atrair uma pessoa, a gente precisa vibrar a partir daqui, a partir do coração, porque é o único jeito da gente conectar com o outro. Dentro da filosofia runa, existe o cordão de Aka. Né? E esse cordão de Aka são fios energéticos que nos conectam a pessoas da nossa volta. E eles são conectados e sustentados justamente pelo chakra cardíaco. O meu chakra conecta com o teu, e conecta com o outro, conecta com o outro, e vai criando aquela teia, aquela malha energética de Aka, né? Que dentro do Ho'oponopono a gente chama assim, e nós acabamos compartilhando informações. Então, a gente acaba criando um inconsciente coletivo por ressonância, por vibração, que vem a partir do coração. Então, a filosofia runa, ela fala muito disso, e atrair a alma gêmea nada mais é do que tu trazer essa vibração, essa ressonância para uma pessoa igual. Uma pessoa que pareie, né? Um Bluetooth, tem que parear a energia. Que dá match, eu digo, dá match. Isso. Daí funciona, daí dá química, daí dá toda a situação, né? Para acontecer. Sim. Tem uma pessoa que disse aqui, eu não sei o nome, diz aqui, Sala de Maia. Eu tô com a minha alma gêmea e aprendi a co-criá-la com a Márcia. Gratidão. Que bom, que legal. Olha aí, ó, viu? Márcia, poderosa, poderosa. Gente, escolha. Vão anotando essas palavras e meditem sobre essas palavras. Escolha, permissão, decisão, limpeza, porque, gente, é trabalho. Se a pessoa passa muito tempo sozinha, ela precisa fazer todo um trabalho de desligamento energético, ela precisa se amar, porque se ela não se amar, vou dar um exemplo, a pessoa tem medo de ser traída, o que ela vai magnetizar? Traição. É o mesmo, ela vai atrair mais do mesmo, ela tem medo de ser traída, é o que ela vai trazer para a vida dela. Então, quando tu tá buscando a tua alma gêmea... Até a pessoa que não trairia acaba traindo porque ela espera por isso, né? Exatamente, eu peguei um caso assim, gente, eu imagina, quando a pessoa falou assim, não pode, não, essa pessoa, não, não é. Aí a pessoa chegou e disse assim, não, eu fiz, eu disse, não, vai cair o mundo, se tu fez isso, o mundo vai acabar. E aí eu entendi, gente, não, até a pessoa mais séria do mundo, ela morria de medo de ser traída e pegou uma pessoa muito séria, que nunca teve essa intenção, e aconteceu, gente. Então, isso é muito verdade. O universo te dá. Tudo que você tem medo, tudo que você repele, você acaba magnetizando de alguma forma. Tem uma aqui falando sobre, às vezes amamos sozinhas e ele não quer você. Almas gêmeas, sim. E almas gêmeas, assim.
A verdade, esse amor platônico, né, não é a tua alma gêmea. Quando uma pessoa ama e a outra não é alma gêmea. Essa pessoa não está em ressonância com quem está amando, né? Então ela não tem Exatamente. esse vínculo. Pode acontecer, Márcia, que eu acho que é importante explicar que às vezes acontece, tá? Já peguei casos assim, que tua alma gêmea não está disponível. Pode acontecer. Ela não está disponível naquele momento. E aí é uma escolha, ou você vai buscar outra alma gêmea, ou você espera o universo se organizar para isso. É uma escolha, né? Mas essa questão de um gostar, é minha alma gêmea? Não, ele não é a tua alma gêmea. Se só você gosta, a alma gêmea é fluídica. Isso é a palavra, é fluir. Vocês fluem junto. As coisas não, tu não precisa ter, você não precisa nem se esticar e nem se encolher para caber naquele lugar, entende? É um encaixe. Então, por isso que é a questão das almas ressonantes, que a gente chama, né? Porque tem um encaixe, tem um enlace, é fluídico o negócio. Se você tem que te esticar ou te encolher, não é uma gêmea. Tem que ter atrito e esforço, né? Daí não funciona. A Adilene está comentando aqui que não acreditava em alma gêmea, até que agora ela encontrou uma pessoa que parece que finalmente foi a pessoa da vida dela, que ela, depois de muito tempo, né, sem encontrar, ela conseguiu. Provavelmente era o tempo que tinha que ser, né? Para encontrar. Gente, até eu já vi pessoas. Eu já vi pessoas com 80 anos encontrando alma gêmea. Então, gente, não existe idade, não existe idade. Tu pode encontrar, né? A minha filha encontrou uma gêmea dela com 16 anos de idade. Vocês olham os dois assim, você não tem dúvida que aqueles dois são uma gêmea, sabe? Os dois assim, eles têm uma coisa assim, é uma coisa, sabe? É lindo ver os dois juntos. Então, assim, ela teve sorte, né? Digamos que foi sorte, né? Tão cedo conseguir, né, encontrar a sua alma ressonante. Mas tem pessoas que encontram os 80. E aí, né? Mas fez algum movimento. Qual é o movimento que você. Agora é uma pergunta: qual é o movimento que você está fazendo para encontrar a sua alma gêmea? Porque existe esforço. O universo, ele trabalha por trocas dinâmicas, gente. Trocas dinâmicas. Eu costumo olhar e eu sempre falo para os meus clientes o seguinte, ó. Tem aqui, ó, uma fila de gente querendo, né, um relacionamento. Vamos botar que tá aqui de um lado tem os homens, do outro lado as mulheres. Se você, né, chega e sabe o que você quer, eu quero uma pessoa assim, 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 né, Márcia? Você tá jogando a tua flecha mais assertiva para a tua alma gêmea mais compatível. Porque como tem várias, daqui a pouco tu pega uma que não é a mais compatível. Então, quando você, não digo ser muito específico, mas sabe, ter características, como é que você quer se sentir com a pessoa? Eu quero me sentir amada, protegida, essa pessoa tem que, né, gostar de estar comigo, porque tem pessoas que não gostam, na verdade, Márcia, tem pessoas que gostam de estar na sua. Não, eu quero que ele more na casa dele e eu moro na minha. Aí pega um gosmento, pega aquele homem que não quer sair do teu lado. E eu já tive essas queixas, né? Aí eu disse assim, tá pedindo, amiga, tu queria uma alma gêmea, aconteceu. Não especificou que tu não queria colado em ti. Você atrai, se você não especifica, o universo vai te mandar, né, o que está mais lá ajeitadinho na fila, mas tem que ser mais específico do que você deseja para essa cocriação. Eu acho que é importante também, Adriana, a gente definir assim, ó, tem a alma gêmea, tem os parceiros que a gente escolhe para a vida que podem se tornar almas gêmeas. Eu acho que tudo vai depender do compartilhar e do crescer juntos, né? Então, tem pessoas que estão casadas há anos e nunca vão ser almas gêmeas, mas tudo tem a ver com que tipo de cumplicidade, com o tipo de crescimento e caminhada cada um faz. Eu acho que é importante as pessoas entrarem mais para o seu interno do que sair, se expandir para fora, né? A gente vê muita gente olhando para fora, mas poucas pessoas param para se enxergar, poucas pessoas param para se analisar. E quarta-feira que vem, quando a gente fizer esses exercícios, é justamente olhando para dentro que a gente vai fazer para encontrar o porquê que eu só atraio a pessoa errada.
O porquê que eu estou há tanto tempo sozinha e quando eu encontro alguém é um dedo podre, né? Por que eu fico tanto tempo esperando as coisas acontecer e quando acontece não é legal? Né? E daí, quarta-feira, nos exercícios, é justamente essa limpeza desse pesado, desse denso que está aí, que nós vamos trabalhar para fazer que nem a gente fez ali com a amiga que compartilhou, que encontrou uma gêmea, ela co-criar, manifestar a pessoa certa. Aprender, né, Adriana, passo a passo, como é que eu faço para o meu desejo se realizar. Porque não adianta a gente jogar freio para cima e ficar esperando que caia na cabeça da gente mesmo, né? Eu vou estar ali esperando, né? É aqui que volta. Não. E uma outra questão, Adriana, que eu acho que é bem importante, é a gente entender também que nós não somos obrigados a ter parceiro. Porque eu vejo muita gente se cobrando. Ai, porque eu não tenho filho. Ai, porque eu não tenho um casamento. Ai, porque todo mundo é casado, menos eu. Mas para aí, talvez essa não seja a tua verdadeira vocação. Talvez não seja o objetivo da tua vida ter realmente um parceiro. Né? Então, no formato, pelo menos, convencional, talvez não seja. E as pessoas se cobram e se culpam muito por isso, né? Então, eu acho que organizar dentro da gente essas questões é fundamental para a gente ter um ponto de partida. A Adriana sabe que eu gosto muito de falar do ponto de partida, né, Adriana? Porque quando a gente não sabe onde a gente está, não sabe onde quer chegar, né? Então, é importante a gente saber o que quer, saber qual é o desejo, como é que é esse cara aí que eu quero, como é que é esse relacionamento, né? Como é que é tudo isso que eu quero, né? Para não repetir os erros do passado, para não repetir as coisas que já foram e foram de novo e foram mais uma vez, né? Exatamente. Eu vou te fazer as perguntas aqui, Adri, tá? Para não se estender muito. A Graciete disse: eu ainda não achei minha alma gêmea, fui casada há 33 anos, só sofri com um marido que bebia, hoje ela é viúva. A Carmenza, tudo bom, Carmenza? Peraí, deixa eu só fazer uma observação, tá? Dessa pessoa. Querida, faz uma limpeza disso, tá? Porque senão tu vai magnetizar a mesma coisa. Eu já tive um caso de uma cliente minha que aconteceu isso. Ele bebia, ela se separou, ela encontrou um cara maravilhoso que não bebia. Ela, como ela gostava de uma bebidinha, o que aconteceu? O cara começou a beber e bateu nela. Então, assim, ó, foi uma coisa que ela repetiu um padrão de uma pessoa que nunca tinha feito isso. Então, se ela não limpar isso, vai repetir padrão. Tem uma pergunta bem importante aqui, Adriana. Eu trago a pessoa amada em 3 dias, né? Então, diz assim, ó. Se tiver no Brasil. Se estiver fora, é 7 dias. Quando se encontra a alma gêmea, mas ela não está preparada para ficar junto, dá para fazer alguma coisa? Tudo tá na gente, né? A gente, se você tá preparado e ela não tá preparada, é porque não é ela. É o que eu disse, gente. Às vezes acontece, eu já peguei um caso assim, que a pessoa, tá? A alma gêmea dela não estava disponível, estava casado, aconteceu. Então, assim, ó, passou 12 anos, tá? Ela estava casada e a pessoa estava separada esperando por ela. Foi uma coisa muito linda que aconteceu. E aí, quando ela veio para mim, ela falou: olha, tem uma pessoa que há 12 anos, na verdade foi uma vida toda, né? Mas há 12 anos ele estava viúvo e esperando por ela. E ela casada há 33 anos. Ela não estava disponível. E eu disse: o que tu tá esperando? Aí ela: ai, mas gente, vocês não têm noção, quando a pessoa decidiu isso. Então, acontece sim, gente. É uma decisão de você esperar por aquela pessoa ou não. Acontece, tá? Já vi casos, e casos até bem sucedidos,
de as pessoas esperar, não ter pressa e der certo. Mas acontece às vezes da pessoa nunca se separar, e aí acho que é importante você tomar um rumo. Então, é entender o que você. Se existe amor. Acho que o princípio de tudo, né, Márcia? Existe amor, existe respeito. Você percebe nessa pessoa uma vontade de ter algo com você, porque existem amores que são só espirituais e vai ser espiritual o resto da vida, se você não, né? Se você não, às vezes, não trazer isso para a realidade. Então, é importante entender em que grau vocês estão conectados. É corpo? É mente? É alma? É os três? Essa é a pergunta. Não, eu acho que também a gente entender, né, que as pessoas têm acordos, né? Existem acordos entre as pessoas. E às vezes a gente entra num relacionamento que já existe um acordo anterior. Por exemplo, vai se relacionar com uma pessoa casada. Acontece. E acontece muito. Acontece. Vamos supor que essa pessoa seja casada, mas o acordo do relacionamento dessa pessoa é ter um casamento aberto. Sim. Em que aquela pessoa pode se relacionar com outras pessoas. E daí, aquela pessoa, dentro do acordo matrimonial dela, tem a permissão de fazer aquilo. Tá? Tá tudo certo, cada um sabe de si. Mas daí, eu entrei naquele relacionamento onde existia um terceiro, sabendo que existe esse acordo lá. Então, se eu quiser fazer parte disso, eu tenho que fazer parte deste acordo. Eu tenho que entrar nesse relacionamento sabendo que o acordo é esse. É um relacionamento aí vira um poliamor, né? Aí é outra coisa. Aí é um triângulo amoroso. Não existe traição. Agora, no momento que existe um acordo de cumplicidade, de fidelidade, e entra um terceiro, aí é traição. Exatamente. Tem que ser sempre claro quais são os acordos que são feitos. Em qual é a posição que a gente entra nesse relacionamento. Porque daí a gente não se machuca. Não é? Tu sabendo das regras do jogo, a gente não se machuca. E respondendo a pergunta dessa moça aí, dá para fazer alguma coisa? Você tem que trabalhar em você, né? Uma decisão. Ou você quer esperar isso, né? Você quer esperar isso se concretizar? Ou você quer uma coisa mais rápida, né? Você quer magnetizar uma coisa mais rápida? Por isso que eu digo, decisão. A única coisa que você pode fazer é você assumir a responsabilidade. Não, eu quero esperar. Né? Essa pessoa, que nem tu falou, ele tá casado, ele é fiel, ele tá vivendo aquela vida dele, tá tudo certo. E você vai vivendo a sua. E se em algum momento essa pessoa, né, cair na realidade que é você, ou se a pessoa acontecer dela dar um clique e diz, eu quero ficar com essa pessoa, aí você tá pronta para aquilo, né? Mas tá em você querer esperar ou não. Isso é uma escolha, tá? Eu acho que é importante entender isso, que tudo tá na gente. Sai da gente. É isso aí. O Paulo Ricardo está fazendo uma pergunta assim: ó, a alma gêmea também te faz passar pela noite escura da alma? Ou só a alma gêmea? Sim, porque existe almas gêmeas que elas vêm para trazer um desafio para você. Não é verdade? Você vem, a alma gêmea ela não é só para viver uma vida incrível contigo, ela vem para te trazer aprendizados. Tanto que existem às vezes almas gêmeas que entram na tua vida, trazem uma lição e depois elas saem. E não quer dizer que ela não seja a tua alma gêmea, ela era. Eu vi um caso que a pessoa ficou 38 anos casado. Imagina, 38 anos casado. E aí saíram, estão os dois bem felizes, são amigos, tá tudo certo. Eles tinham um tempo para cumprir junto. E aí deu, passou. Tá tudo certo. Hoje cada um tem a sua história e estão, né? E estão vivendo, estão felizes. Sim. Sabe? Tem sofrimento, sim, mas estava ali, entendeu? Vivendo aquela história. Então, existe um tempo para você cumprir, às vezes, com as pessoas. E aí você venceu aquele contrato, né? E os acordos espirituais, que nem você estava falando. O espiritual, o acordo matrimonial, né? Como você quer que regime você quer que seja isso? É aberto, é fechado? Temos um compromisso de fidelidade ou não? Tudo é o que você entende.
Então, a questão da chama gêmea é uma conexão muito mais profunda, gente. É uma conexão espiritual. Ela é do nível intelectual e espiritual, né? Às vezes ela não precisa nem acontecer no físico, tá? Ela acontecendo nesses dois níveis, ela é uma conexão muito forte. Tá? Mas já a alma gêmea não, a alma gêmea ela já precisa um pouco mais do físico, ela também tem essa necessidade do físico. Então, é importante entender esses níveis e em qual nível eu estou conectado, porque as pessoas se conectam por esses três níveis: é o sexual, é o intelectual ou o espiritual. Então, entendendo isso, fica mais fácil de você entender qual é o nível de conexão que você tem com aquela pessoa. Tem pessoas que não precisam nem se falar para entender o que um outro está pensando, né, Márcia? Quando tu tem uma conexão espiritual com o outro, tu vai falar com o outro, você só olha para o outro, você sabe o que está pensando. Então é bem forte, bem potente. Tem várias pessoas aqui perguntando, Adriana, sobre como encontrar, né, como atrair a alma gêmea. Né? Eu acho que a primeira coisa é definir quem é essa persona, né? Como é que é essa alma gêmea? Que tipo de pessoa eu quero atrair para minha vida? Porque o que a gente está falando desde o início é justamente isso. Que tipo de pessoa eu quero trazer para minha vida? Eu não quero trazer a pessoa errada, mas eu preciso saber quem é a pessoa certa. Como é que é o físico dessa pessoa? Como é que é o humor dessa pessoa? Como é que é a parte financeira dessa pessoa? Como é que é a parte sexual dessa pessoa? A gente precisa definir que tipo de parceria eu quero ter com essa pessoa. E no momento que isso tudo está definido, eu consigo criar uma imagem, né? Criar uma imagem que eu posso transformar num desejo, que eu posso transformar numa cocriação. Eu acho que o primeiro passo para atrair a alma gêmea é saber qual é o perfil desta alma gêmea. Né? Eu não sei se tu entende dessa mesma forma, mas eu acho que esse é o primeiro passo. Eu vou um pouquinho antes, tá, Márcia? Eu acho que, primeiramente, eu preciso saber começar um processo de autoconhecimento, tá? Saber o que eu sou, quem eu sou de verdade, né? Sabe, que nem tu falou agora muito lindamente, ir para dentro. O que eu quero para mim, né? Responder primeiro essas perguntas. Quem eu sou? O que eu desejo? Eu quero um cara que esteja conectado comigo em 3 níveis. O que eu desejo de verdade? Porque a partir dessa conexão você vai conseguir magnetizar. E a partir disso entender e fazer o que a Márcia disse, né? Trazer um máximo de informação para o universo. Porque o universo é que nem uma lâmpada mágica. Eu gosto muito de usar a lâmpada mágica, que é um arquétipo. Você vai chegar e vai dizer: olha, lâmpada mágica, eu quero uma pessoa assim, 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 né? É mais fácil do gênio lá manifestar para ti. Mas se você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. E aí o que você vai fazer? Magnetizar mais do mesmo. Então, é importante, se uma pessoa foi muito traída, se ela foi muito judiada, muito maltratada, sabe, se passou por vários processos, gente, calma. A primeira coisa que você tem que fazer é ficar um tempo sozinha. Eu sempre recomendo isso. Fica sozinha um tempo, vai para dentro, limpa isso com Ho'oponopono, EFT, várias técnicas, né, que a gente tá ali sempre buscando, limpa, né, fica assim, ó, né, com a sua alma, né, renovada, e aí sim você vai entrar num estado de permissão de co-criar a pessoa ideal para você. Por quê? Porque daí é como se fosse assim, pá, vem, você não precisa nem fazer esforço. Eu já vi relatos de pessoas que estavam. Gente, teve uma cliente minha que ela foi muito engraçado, gente. Assim, olha, eu conto isso que é muito, muito legal. Ela ficou viúva e ela queria muito um companheiro, muito. Ela chorava. E eu dizia, e ela me autoriza a contar essa história, tá, gente? Por isso que eu tô contando. E aí eu disse pra ela, mas ela tem recursos. E eu digo, olha, faz o seguinte, vai para Paris. Aí ela, faz o Paris sozinha. Vai para Paris. Vai passear, vai para qualquer lugar. E ela me olhava assim, tá, vô. Chegou em Paris, me ligava, chorava. Eu disse assim, criatura, tu tá em Paris, pelo amor de Deus, vai passear. E ela foi.
Quando ela chegou do hotel, o que aconteceu? Encontrou um brasileiro lá. Adivinha onde é que esse brasileiro morava? No mesmo bairro. Ele morava num prédio atrás do dela, gente. Isso eu conto assim, porque é muito mágico. Ela não queria, mas ela fez todos os movimentos que foram recomendados e aí veio. Nunca que ela imaginar que ia encontrar uma pessoa, um brasileiro que morasse perto da casa dela em Paris. E ela encontrou. Então, eu conto isso, gente, porque assim, para mim é a maior prova. Eu nunca imaginei isso, tá? Eu mandei ela para Paris para ela se divertir. Eu imaginei que ela ia ficar feliz e aí, voltando, ela ia magnetizar uma pessoa. Mas lá ela conseguiu. Então, gente, isso é a prova que tu não precisa fazer movimento nenhum. Eu tenho N casos aí para contar para vocês. Posso fazer a noite toda aqui contando casos de pessoas que já conseguiram manifestar a partir do quê? De sentir-se merecedor, que é um dos fatores. De se sentir merecedor, se sentir bem consigo, de entender que é o processo. Né? É um processo. Às vezes é mais fácil para um, mais difícil para o outro, mas você tem que estar em estado de permissão, senão não consegue. Isso aí. Tem uma pessoa perguntando aqui que ela diz que só atrai pessoas difíceis, né, de relacionamento difícil, e ela perguntou se isso era karma. Eu não acredito que isso seja karma, eu acredito que isso seja lei de atração, né, frequência energética. Então, tu atrai aquilo que tu acredita que tu pode atrair. Então, o karma é diferente disso, né? Karma são pessoas que, por algum motivo, nós escolhemos trazer para a nossa vida, mas eu não acredito que a gente precisa sofrer por causa disso, né? Isso aí é frequência e ressonância. Pelo menos é o meu ponto de vista. Não sei se tu concorda, Adriana. Sim, sim, com certeza. Karma são coisas que tu precisa resolver, né? Não adianta. Tu veio com aquilo ali, com aquele acordo, né? Para ti é o livre-arbítrio que cada um carrega, né? De resolver ou não, ou manifestar aquilo ou não. Mas quando a pessoa só atrai essas coisas, dá uma avaliada. Como é que você é? Como é que você se vê? Né? Você se vê como uma pessoa fácil? Como é que as pessoas veem em você? Ai, Adriana, mas eu sou uma pessoa super tranquila, tá? E será que você não tem medo de atrair pessoas difíceis? Ai, por isso que você tá magnetizando? Tem que entender, gente. Tem duas formas de atrair uma pessoa diferente. Ou tu tem medo, ou tu é assim, tá? Então, assim, mas eu não sou assim, então tu tem medo. Então, no teu inconsciente, tu morre de medo de ter uma pessoa desse jeito. E aí, o que acontece? Tu vai atrair. É a mesma coisa da traição, a mesma coisa de bebida, de violência, a mesma coisa. Se tu tem medo, tu atrai. A Denise está perguntando como se disponibilizar para o relacionamento. A gente tem que dar espaço, né, Denise? A gente precisa dar espaço na vida da gente para o relacionamento. Então, a gente precisa estar disponível em relação a ter um espaço na cama, a ter espaço no roupeiro, exato, né? Ter duas xícaras, não ter só uma, né? A gente precisa criar um ambiente com espaço para uma terceira, para uma outra, né? Para uma segunda pessoa. Então, eu acho que a gente estar disponível começa por aí, em ter espaço na nossa vida para essa pessoa, ter horário disponível para encontrar a pessoa, né? Ter uma predisposição para isso. E não ficar todo o tempo pensando nisso também. Eu acho que quando a gente fica muito tempo focando na falta do relacionamento, a gente cria mais falta de relacionamento. Sim, então, faz o teu pedido e entrega para Deus e aceita que Ele vai trazer isso para ti na hora certa, né? Tá, Ladre? Exatamente. E outra, vai fazer a tua unha, vai fazer o teu cabelo, vai te arrumar, vai ficar bonita para ti, não para o outro, para ti, tá? Porque é assim que funciona. Quando a gente se ama, a gente passa o creme no corpo, né? Uma das coisas que eu sempre digo assim, ó, passa um creme no corpo, como se tu tivesse ali aquele companheiro, sabe? Como tu te ama. Né? Começa esse processo de auto-amor, de autocuidado, passa perfume, vai dormir com uma roupa bonita, sabe, com uma camisola bonita, não vai dormir de qualquer jeito, gente. Isso tudo cria no teu cérebro um espaço energético para magnetizar.
Se você fosse dormir com um companheiro, você ia dormir com aquela calcinha? Você ia dormir ou com aquela cueca furada? Não, né? Se você está conhecendo uma pessoa, você tem outra vibe, na verdade. Então é importante olhar os detalhes, gente, né? Tá tudo no detalhe. Se você tem essa, que nem a Márcia falou, abre esse espaço, né? Geralmente dizem que o lado esquerdo é o da mulher e o lado direito é o do homem. Passa a dormir. Tem gente que é solteira, manter, dorme no meio da cama. Eu, quando eu entendi isso, comecei a dormir do lado esquerdo, né? Vai se posicionando, depois tudo acontece, entende? Se posiciona, tá? Tem mais uma pergunta aqui da Mara, né? Que ela disse assim: sendo assim, com brigas entre o casal e dificuldade nos relacionamentos, como saber de fato a alma gêmea? Olha, eu sempre digo, né? Fala tu primeiro, Márcia, depois eu complemento. Eu acho, Mara, que em primeiro lugar a gente tem que prestar muita atenção no nosso coração. Tá? Isso para mim é sempre a base de qualquer coisa. A gente estar num relacionamento não significa estar com a alma gêmea. Quando a pessoa não está ressonante conosco, quando a pessoa não tem a mesma sintonia, quando a pessoa precisa brigar para resolver alguma coisa, isso é um grande sinal de alerta. Eu digo, é o amarelo piscante, né? Atenção! Quem sabe vocês não estão forçando a barra de uma situação que não é para ser, né? Mas antes de qualquer coisa, quais são as coisas boas que existem nesse relacionamento? Pega aquela balança, né? E bota o que é bom, o que não é bom, né? Um pouquinho de cada lado e vai botando nessa balança o que serve, o que não serve. Se tiver mais coisa boa do que coisas ruins, né? A chance de ser a tua alma gêmea é muito maior, né? E se tiver muitas coisas ruins e não boas, o que acontece? Né? Provavelmente a pessoa não seja a pessoa certa na tua vida, né? Mas daí tem as escolhas. Eu quero continuar com essa pessoa porque ela tem valores que me satisfazem. Ok? Transforma essa pessoa na tua alma gêmea, cria uma ressonância com ela e aceita os acordos. Eu acho que esse é o principal problema dos casais, eles não têm acordos pré-definidos. Né? Se o acordo é cumplicidade, seja cúmplice. Se o acordo é sinceridade, seja sincero, tem que ter acordos, né, pré-estabelecidos para a gente saber quais as regras. Quais são as regras que eu tenho que cumprir nesse jogo. Né? Então, eu acho que tudo parte dessa consciência, né? Eu acredito também, Márcia, que muitas coisas, muitos casais estão nesse processo aí de muita discussão e de muita discórdia, tá? Porque não existe uma comunicação assertiva, tá? Tudo já começa numa briga. Então, assim, a gente, calma, né? Calma, vamos lá, vamos entender o seguinte, tá? A primeira coisa, né? Essa live não é de relacionamento, é de alma gêmea, mas se você já tem alguém, você tem que entender o seguinte: cada um tá na sua jornada. E quando a gente entende isso, tudo fica mais leve. Se eu sei que o outro tá na jornada dele, e se cada um dá o que tem, entende? Eu paro de cobrar o outro. Tudo tá em mim. Então, faz o Ho'oponopono para ti, faz o Ho'oponopono para ti, limpa em ti o que está causando você essa discórdia entre você e esse companheiro. E porque o que acontece? Se você limpar em mim, em ti, né? Você limpa em você o que está acontecendo, você começa a ter leveza e uma clareza mental para decidir se você quer continuar com essa pessoa. Não. É o que a Márcia falou. Coloca no. Eu sempre gosto de botar no papel, tá? Ganhas e perdas, tá? O que eu ganho com essa pessoa e o que eu perco, né? E aí tem que fazer essa balança. Não adianta querer, gente. Eu vejo muita gente. Esse ano é um ano decisivo, gente. Não vai. É um ano de realmente quem tá junto, quem se ama, vai se conectar cada vez mais. Mas quem não tá conectado vai cada um do seu lado, gente. E amém, que seja assim. Que acabe esse monte de relacionamento ruim que está sendo empurrado com a barriga. Vamos ser felizes, gente. Vamos ser felizes. E ser feliz, às vezes, é estar sozinho. Às vezes é entender que é muito melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Ah, mas eu estou bem acompanhado. Então, procura, que nem a Márcia falou, um entendimento. Procura fazer essa pessoa dar certo. Um dos dois tem que ceder. Um dos dois tem que fazer dar certo.
não é verdade? Então é importante entender isso. E entendendo que o outro está na jornada dele e você está na sua. E aí começa, né, a mudança. É isso aí. O Leandro está dizendo aqui que já encontrou também a alma gêmea, né? O Gideon está dando Que boa bom, noite. parabéns. A Vânia está dando boa noite, a Letícia também. A Denise é aquela que falou, né, que como é que se botava em ressonância, né, com a pessoa, diz que ela estuda o tempo todo, né? Então, quando a gente está ocupado o tempo todo, não tem espaço, né, para alguém. Então, a gente precisa abrir, né, o espaço, abrir a brecha, né, para isso acontecer. Mas já tem Exatamente, 50 pessoal. minutos, né? Eu acho que tá bom por hoje, né? Com certeza. Pessoal, assim, ó, vou deixar minhas considerações finais, depois tu finaliza, tá? Pode ser, Márcia? Claro, claro. Olha, não existe bolo, receita de bolo para nada, gente. Tá tudo certo, tá tudo certo. Se você está buscando uma alma gêmea e não está encontrando, faça perguntas ao universo. E qual é a pergunta? Universo, o que se requer para que eu encontre a minha alma gêmea, a minha alma mais compatível? Tá? Faça perguntas. O universo vai trazer para você uma resposta. Olha, aí você vai tomar consciência que você não está se cuidando, ou que você está deixando a desejar em alguns aspectos. Você vai começar a tomar consciência. Faça perguntas ao universo. O universo, ele está sempre pronto a nos dar respostas, mas a gente precisa fazer as perguntas. Então, gente, o princípio de tudo é o amor próprio e o autocuidado. No momento que eu tenho amor próprio e autocuidado, eu magnetizo o que eu quiser na vida. O relacionamento, dinheiro, né, saúde, tudo. Porque tudo é isso, amor próprio e autocuidado. Se eu entendo isso, tudo começa a fluir na minha vida. Então, olhe para isso, percebe onde você está dentro desse estágio, respeite a jornada do outro, né? Respeite o contrato do outro também, porque é importante respeitar esses contratos, entender essas jornadas de cada um, né? E ser feliz. Vai viver a vida, a gente vai viver a vida, que daqui a pouco esbarra aí com a alma gêmea, não é? É isso aí. Então, É pessoal, isso, gente. Gratidão. então, muito obrigada por terem participado com a gente. Uma boa noite a todos. Quem quiser participar, então, do nosso grupo de exercícios, né, quarta-feira que vem, entre em contato pelo WhatsApp, que vai ficar na descrição do vídeo. E muito obrigada, boa noite a todos. Até a próxima. Gratidão. Grande beijo. Até a próxima.